Ainda sobre tarô da quarentena. A gente está falando exatamente como orientar as pessoas, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas nesse período confuso, complicado, de apreensão. Como é que tem sido para você isso? Olha, para mim, eu tenho vou dizer assim, um privilégio já de ter uma rotina que parece com uma quarentena. Então, eu já trabalho em casa o tempo todo. Acabei de me mudar também, a gente se mudou há pouco tempo, então a gente está sistematizando a casa, então demanda mesmo coisas dentro de casa. Então a gente tem saído muito pouco, claro, né? Tem que ser assim. E trabalhando daqui, fazendo as coisas como elas têm que ser feitas aqui, escrevendo, trabalhando para o pressionário e atendendo também pessoas que procuram. Quando tem alguma brecha na agenda, não que eu esteja, nossa, mas eu preciso desenvolver uma tese, então eu estou realmente, né? E tenho tempo para os amigos, para bater um papo, alguma coisa assim. Então isso acontece. Mas isso é preocupante, né? É um tempo preocupante, né? A gente se preocupa com os consulentes, com os familiares, a gente se preocupa bastante, né? Eu estou distante dos meus pais, meu sobrinho, meu irmão, então isso acaba pegando. Mas o que cabe, eu acho que o que cabe nessa hora, e o que eu tenho feito é sendo meio terrorista mesmo. Olha, se cuidem, por favor, vocês que estão longe, porque eu também estou me cuidando aqui, a gente também está se cuidando no máximo. E quando alguém chega, né, que nem você falou até do Nove de Espadas, eu achei isso interessante, né? Você abriu a live, eu cheguei no fim da live naquela hora, mas porque tem gente que realmente está pirando, né? E tem razão para estar, porque tem gente morrendo, é muita gente morrendo. E as pessoas, muitas pessoas não estão entendendo a gravidade da coisa, que tende a aumentar, porque ainda não aconteceu do lado delas, ou dentro da casa delas. Sim. Então, Eu estou começando a ter notícias de parentes de amigos meus, né? Então, não perdi nenhum amigo pessoal para a Covid, mas esses amigos estão perdendo alguns parentes, né? Então, pai, tio, primo, então já está começando a ter essa onda. muito próximo, está muito perto já, né? É questão de dias. As pessoas não estão entendendo muito, né? Muito Sim, bem. então, Algumas, a maioria não está entendendo, mas tem gente que está, né? Ainda bem. hoje eu encontrei com uma pessoa, inclusive, eu fui entregar uma encomenda para uma amiga, aquele esquema básico, né? Recebi lá na rua, desci de máscara, né? Isso aqui, É tudo aparatado. toma aqui, não sei o quê. Aí na hora dá aquele reflexo né, que você vai para beijar, né? Porque é isso, né? Mas aí no Rio, né, que são dois, né? Pois é, Ainda né? E aí você tem que meio que. Murilo, Murilo, até o aperto de mão também já era, não tem nada mais. E eu sou muito tátil, né? Eu gosto realmente de abraçar, de apertar as pessoas, enfim. E aí ela falou assim, não, porque você sabia que o seu bairro é um dos bairros do Rio de Janeiro, eu tenho que procurar isso depois na internet, né? Está com um grande índice de contágio, né? Não estava ligado nessa história. Mas essa pessoa em especial, onde ela mora, tipo assim, o cara do pet shop, que está ali que é na minha esquina, morreu. O fulano, não sei o que, 3 casas depois também morreu. Tem pessoa que vem aqui, não sei o que está perdendo o irmão. Então, é um lugar de angústia. Eu, no começo da quarentena, nas minhas 2 turmas, né, tem uma turma na segunda-feira e tem uma turma na terça, turma online. E aí, no começo da quarentena, calhou de ter uma parte prática do trabalho, e aí surgiram perguntas, né? Tipo assim, eu vou pegar a Covid, ou alguém da minha família vai pegar a Covid, e achei legal, né? Porque eu, antes de ver o jogo da pessoa, eu cheguei a fazer uma pequena preleção para isso, né? Porque, tipo assim, não é questão de saber se vai pegar ou não. Você tem que se cuidar, né? As pessoas precisam se cuidar. E você não tem gestão sobre, de repente, sobre outras pessoas. Então, assim, eu moro aqui no meu apartamento, a minha mãe mora num outro bairro, no apartamento dela. O que eu posso fazer é falar com ela constantemente, tipo assim, cara, não saia, peça a comida fora, faça encomenda, não sei o quê. Mas eu nem ficaria botar ela em cativeiro. Então, assim, se em algum momento ela falou assim, na sexta-feira eu quase fui na feira. Em algum momento ela pode ir na feira. E ela falou para mim que quase foi na feira, mas ela poderia também ter ido na feira e não ter falado nada. Né? Exatamente. Meu pai que atravessou a cidade para comprar uma pamonha, não sei onde. Meu Deus. Pegou a moto e foi comprar pamonha. Falei, não, a gente
rir, mas eu dou risada da pamonha, né? Mas é porque é preocupante, cara. É muito preocupante, né? Então, mas a gente não tem como também dar conta de quem não está próximo da gente, né? Então, isso que é complicado. Eu acho que isso é angustiante. Eu não E aí a sei. grande questão do oráculo é tipo assim, tá, se o oráculo diz para você que assim, sim, você vai ficar doente, Uhum. o que o oráculo te serviu nesse momento? Ou alguém da Isso sua é, família vai ficar doente? isso Ou é. pode ser que perca um parente na Covid? Como é que isso te ajuda nesse momento saber que, sei lá, talvez eu perca um parente, talvez Sim. eu perca um amigo próximo, talvez, Qual é a talvez eu. utilidade, qual é a utilidade, né, dessa informação? Porque é uma informação. O oráculo fornece informações. Mas a gente tem que ver Porque eu vou começar a gerar uma angústia. Então, assim, sei lá, se em algum momento, daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, algum parente meu ficar doente, talvez eu tenha um reflexo emocional lá de ficar preocupado com esse parente. Mas o que adianta eu agora, 20 de maio, ficar preocupado com alguém que vai ficar doente em julho, agosto? Que não aí acrescenta, né? Então, assim, o tarô tem um serviço de te ajudar. Se a é, informação não te ajuda, pelo contrário, né, te traz mais angústia. então ela está mal aplicada, né? São informações mal aplicadas, enfim, mal acessadas. Eu acho que é bem isso. E também não vão ter aplicação. É bem esse ponto. Então, E acho aí foi que legal porque nessa turma, a pessoa que fez a pergunta, o tarô não respondeu de maneira clara. Do tipo, pode ser, depende de você, né? Depende se você vai ter cuidado ou não. E foi uma coisa meio vaga, e, tipo, falou mais do estado emocional da pessoa, né? Tipo assim, cara, isso tá te consumindo, isso não é bom. uhum, Então você precisa de alguma maneira, a gente sabe que é difícil, mas sim, abstrai, né? Então, cuida da tua vida, faz o que tem que ser feito agora e se cuida. Que é né? Não precisa nem de carta para poder falar, né? Para poder falar, dar um conselho desse. Né? Então, se cuida. Mas é curioso porque a gente está falando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Assim, o tarô, ele não está a serviço. Está a serviço do tarólogo, né? Do oraculista. Então, quando a gente questiona a moral de alguém, não, para discutir, argumentar sobre moral, ele vai falar da moral do oraculista e não do tarô. exatamente. Exatamente, tem isso. Isso é importante de frisar. Eu acho que também uma questão que é bem, hoje é falado muito de fake news, e a gente está não só num país dominado e desgovernado por conta de fake news e o mundo também, mas acho que também nesse caso, né, em casos assim, quando a pessoa vem com um desespero desse para uma consulta, a informação preditiva, no caso, ela também é um vírus, tanto quanto uma fake news. Né? Então ela é tão ruim quanto o vírus, porque ela corrói a pessoa, ela contamina a pessoa com mais desespero, que é isso que a gente está falando, né? Angústia, né? Gera mais angústia, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é moral no momento desse de fazer. Eu não tive nenhuma experiência assim, de atender e perguntarem sobre Covid especificamente. E sempre o que eu vi foi assim, tipo, como é que vai ficar depois? Mas esse depois a gente também não sabe quando é o depois. Então tem isso também, né? As perspectivas elas estão bem negativas, né? A respeito do fim da pandemia. Então é uma coisa meio complicada ainda também. É uma coisa que é curiosa, que independente agora dessa situação atual, eu tenho pelo menos duas clientes, né? Uma já pulou aqui na minha cabeça, que é claro isso, que toda vez que ela me procura, uma das perguntas no final é saber sobre a saúde da família dela. E aí, da primeira Tá? vez que ela fez isso, eu falei assim, tá, mas o que te preocupa? Não, nada me preocupa, eu só quero saber só se está tudo bem. Eu falei assim, né? Então, o pai está saudável, a mãe está saudável, aí você tira aquele jogo e fazer, tipo, só, são pessoas que não se cuidam às vezes, né? Mas, é bem isso mesmo. Tá, É, ponto. Porque provavelmente. acrescenta uma coisa nesse momento, né? Não tem nada. Ela vai dizer assim, olha, esse teu pai aqui vai ter um problema, ou a tua mãe, não sei não. É procurar sarna, vamos dizer assim, né? É o pelo em Que ovo, né? Que é pneu, para se coçar. Eu ia falar sarna para se coçar, mas o pelo
mais apropriado. Mas acho que é bem isso mesmo. A pessoa tem também que, como oraculistas, acho que cabe a gente saber orientar as próprias perguntas, o próprio acesso da pessoa, como que ela vai acessar isso, como que ela está chegando. Não é simplesmente, ela sentou, então eu tenho que responder. Existem pessoas que fazem isso. Tá, a gente não vai julgar quem faz isso, mas eu não faria. Assim, tipo, eu vou responder então o que ela perguntou. Eu quero saber se meu cachorro vai não sei o quê, sei lá, alguma coisa bem bizarra. Não o cachorro, às vezes o cachorro é uma pergunta importante. Tem isso também. Mas alguma coisa bem absurda, sabe assim? E eu tenho que responder porque eu estou ali para responder? Não, eu tenho que ajudar a reformular, às vezes, aquela pergunta. Exatamente. O que vai ser mais palatável, então mais útil até? O que vai ser útil? O que eu vou extrair daquilo ou vou refazer aquela questão? Porque a questão tem um papel fundamental, acho que, para a resposta. A relevância, né? Aliás, você falando isso, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver exatamente com o contexto, mas acho que é legal aproveitar até esse embalo. Uma aluna minha procurou essa semana, ela já trabalha profissionalmente, e ela falou assim, Marcelo, eu queria saber o seguinte, uma pessoa me procurou porque queria saber se ela tinha problemas de magia ou de encosto na vida dela. E aí, essa aluna, antes de falar comigo, ela procurou outras pessoas para saber assim, mas como é que eu pergunto isso? O que eu faço isso? Enfim. E aí algumas pessoas falaram para ela assim, tipo, você não pode você não pode responder esse tipo de pergunta, porque para você responder esse tipo de pergunta, você precisa ser especializada em tarô e magia. Aí quando eu falei assim, como assim? Né? Não, né? Assim, tarô pode ser qualquer tipo de pergunta. Então, a pessoa vai perguntar assim, eu tenho algo, a minha vida está ruim porque existe alguma magia contra mim, o tarô vai te conduzir para dizer assim, tem ou não tem. Tem algum encosto atrapalhando a minha vida? Tem ou não tem. E de antemão, a gente já sabe que na maioria das vezes, botar culpa em encosto, em magia, é a mesma coisa quando o casamento está ferrado e a pessoa diz assim, ele tem outra. Porque antes de assumir a responsabilidade por qualquer outra coisa, a gente arranja um bode expiatório. Então, natural, né? É humano mesmo, assim. Eu já fiz um curso de apometria uma vez e uma das coisas que o cara falou lá, que o cara é macaco velho, é tipo assim, cara, todo mundo que fala que tem problema de encosto, tipo, 95% não tem nada, né? É o alto encosto. A pessoa mesmo está criando ali uma situação. Aspecto de magia é a mesma coisa, né? As pessoas dizem, tô magiada, não sei o quê. Não tem. Mas é engraçado isso, né? Você precisa fazer um curso de tarô e magia para você poder lidar com esse assunto. Não, né? O tarô pode mapear qualquer tipo de situação. Obviamente, se aparecer assim, realmente tem um problema de magia aqui, aí sim, você precisa encaminhar para alguém que cuide disso. Porque se você não é do ramo, você não tem o que fazer, né? Inclusive, falando de tarô e magia, inclusive, um ótimo jogo para poder detectar situações dessas é o Pentagrama Divino lá do Giancarlo. Verdade. É um baita método. Do Jean também. Então, assim, uma ferramenta ótima, né? Quais são as energias que estão te influenciando e como é que você mesmo contribui para isso, né? Porque às vezes você tem um encosto, tem uma magia, porque você abriu a porta. Então, que porta foi essa que você abriu para isso poder te pegar? A gente meio que fantasia um pouco também esse universo. Tem muito isso, né? Acho que tem muito isso. Mas tudo acho que desemboca no cuidado com que a pessoa vai ter que deveria, né? Deveria, não deve ter, não é que deveria. A pessoa tem que ter um cuidado. A outra pessoa ali na frente, seja na webcam, seja agora vai ser difícil, né? Atendimentos presenciais. Mas são pessoas que, às vezes, uma grande maioria, como a gente comentou no começo, elas vêm fragilizadas. Então, a gente também tem que lidar com isso. Ela vem com dúvida, ela vem com curiosidade que esconde, ou né, que oculta de alguma forma alguma coisa mais séria. Então, não é de forma leviana que a gente vai responder alguma coisa. E nem também deixar que as perguntas sejam feitas por quem não tem experiência, que é muitas vezes o próprio consulente, não tem experiência de fazer uma pergunta. Então, a gente também tem que ajudar a modular, remodular as perguntas, né? Reformular. Às vezes eu ajudo a construir a pergunta e às vezes só na construção da pergunta a pessoa já tem uma, é isso. É isso que eu quero saber. A pessoa fala, é isso, exatamente isso, está ótimo. Muitas vezes eu tenho essa reação. Veja você
Fica claro, né? Porque às vezes eu estou olhando para outro lugar, né? E a resposta está aqui. E aí quando você começa a dar uma borda, a pessoa, às vezes a própria essa construção, a pessoa já até descobre a resposta sozinha. Tipo assim, puta, é verdade. Eu preciso tomar essa atitude, eu preciso ver esse assunto, enfim. Ver por outro prisma, né? Não é só simplesmente porque a gente está num outro ponto de vista, né? Só por isso. Também tem isso. Mas porque a gente já tem uma familiaridade para poder elucidar questões que às vezes a pessoa vem toda embolada, né? Traz a questão toda embolada ou várias questões que precisam ser segmentadas, né? Fracionadas e respondidas de forma devida, com muita atenção. Mas acho que a informação, ainda mais em um período desse, quando vem com casos assim, casos desse tipo, assim, pessoas que estão desesperadas com medo e tal, que podem acontecer. Até agora nada foi tão marcante para mim nos atendimentos que eu tenho tido, mas pode vir, pode acontecer. Então acho que é o grande cuidado em relação a isso, né? E também frisar a questão pessoal, local, né? Como que você está se cuidando também? Você acha que vai morrer? Tipo, né? Qual é o grande medo? Tipo, geralmente são pessoas com os outros, né? A gente nunca pensa muito na gente, né? Nesse caso, geralmente a gente, não vou pegar. Muita gente acha que não vai pegar. Tipo, não vou pegar. Mas, cara, parentes próximos de amigos nossos morrem, sabe? Uma amiga minha, grande amiga minha, um beijo para você, né? Que tá me ouvindo, certeza, agora, perdeu duas pessoas muito próximas, assim. Então, sabe? É muito, muito difícil. É um período complicado. Essa pergunta é incrível, né? Qual é o papel do oraculista em tempos de Covid? Acho que justamente a gente tem que até mapear isso bem. A gente pode até usar as cartas para isso, né? A gente vai fazer isso. Mas acho que a primeira coisa é, cara, seja sensato com o que precisa ser feito, né, que já está sendo feito, né? Então, em tempos de quarentena, o que você faz? Você se oculta, você se fecha. Não que você para, né? Não que a gente pare e não vou fazer nada, não vou produzir nada e tal. Até isso também é uma outra questão que acho que a gente pode até mapear, não sei até se você já mapeou isso com a Ana Tomazelli bastante, em termos de produtividade, que as pessoas estão criticando muito. Não, você não tem necessariamente que produzir porque você está preso em casa. Depende, se a pessoa se acha mais útil produzindo, pode ser que seja importante, mas não tem mesmo. Né? Pode ser um canal de expressão, mas às vezes não. Então, eu mesmo, esse período inteiro, eu entrei em dificuldade para poder criar. Então, assim, eu tenho a minha natural, então eu preciso colocar aqui coisas no ar, aquela coisa toda, mas às vezes dá um branco, né? Então, eu preciso fazer textos para poder fazer alguma coisa, né? Às vezes, compromissos que eu assumi, ou então, coisas que eu preciso fazer para mim, né? Então, eu preciso atualizar o site, preciso criar, né? E às vezes fica ali assim, não tá bom, ou às vezes fica com a tela lá aberta, assim. E aí você tem que ter a consciência também, assim, ou você fica se martirizando, querendo tirar leite de pedra, ou tipo assim, não, cara, se trata bem, né? Então acho que esse lugar do autocuidado não é só o autocuidado de lavar a mão, álcool gel e não sair de casa. É o autocuidado assim, tipo, não estou podendo fazer isso agora? Não. Então relaxa. Em algum momento automaticamente vai e entra, né? Então assim, na minha outra formação aqui, eu estou com uma porrada de livros para ler e conhecer de ler vários. Então assim, eu tenho livros espalhados aqui, tudo com que atrás aqui, para poder. E às vezes eu dá vontade de ler, às vezes não, às vezes aí eu me distraio, né? Então, assim, a coisa da procrastinação, né? Você sabe que você tem que ler o livro A, mas você resolveu comprar um outro, uma coisa começou a folhear. Mas aquele livro que tá precisando ler agora, cacete, né? Tipo. Eu amo, mas você vai ver. É exatamente isso. Não briga, né? Acho que esse lugar de se tratar bem, não é ser indulgente, né? Mas é saber se respeitar, saber ver o que seu corpo está pedindo naquele momento, né? Então, às vezes dá vontade de dormir mais. E durma mais, você não tem que sair de casa para poder ir ter algum compromisso. Então, fica mais um pouco na cama, não precisa se punir por causa disso, né? Mas olha, né, se você realmente só quiser ficar na cama, tem que ver se não está batendo aí uma depressão, uma coisa assim, aí procura um acompanhamento, né? Procura alguém que possa te orientar. Porque tem gente pirando também, né? Mesmo. E é sério, são questões sérias que têm que ser levantadas. Agora, eu ia falar alguma coisa que fugiu agora, vamos ver se ela volta já. Mas
Não, mas a outra coisa que eu ia falar é, a gente está meio ressignificando a questão do espaço, né? Então, do nosso espaço, do espaço doméstico. Então, Sim. até para mim, que já trabalhava em casa, já trabalho há anos em casa, saio, eu sou mesmo a ostra, né? Eu gosto de ficar em casa, adoro ficar em casa. Mas até para mim eu tenho que rever algumas coisas, porque eu não posso sair para buscar certas coisas. Então eu Sim. tenho que ver como que eu faço, como é que eu recebo, se eu devo receber alguma coisa ou não. É isso que eu tenho que pensar. Se a pessoa entrega com algum cuidado, para eu não expor aquela pessoa que está entregando para mim, né? E quando chega também alguma coisa, toda a pessoa chega aparatada, entrega, os correios geralmente estão assim já estão com máscaras, alguns com luva, não todos, mas alguns com luvas. Aí tudo bem, aí a gente até pensa, pô, o cara tá trabalhando, que bom que ele tá trabalhando, não sei se isso é necessariamente bom, porque ele deveria estar em casa, mas ele tem que trabalhar, senão ele perde emprego, tem isso, mas que bom que ele tá se protegendo, então tá se precavendo. E eu em casa também recebo álcool gel em tudo e continua a vida. Mas a gente vai ressignificando o nosso espaço, né? Então, isso é muito complicado para certas pessoas, né? Que não gostam de ficar sozinhas, não gostam de ficar em casa. Acho que isso é mais sério no sentido de grave para esse tipo de pessoa, né? Para essas pessoas que vivem fora, né? Que estão acostumadas a ficar fora, né? Acho que isso Tem gente que mora sozinha e aí está sempre procurando a rua para ter companhia. Ou às vezes as é, pessoas moram num ambiente que é tóxico, né? Então está sempre na rua porque é uma maneira de não estar convivendo com aquelas pessoas que agora não tem por onde escapar. Então, isso pega muito. Mas voltando para o papel do oraculista, eu acho que a gente tem mesmo que, e também levando em conta isso de ressignificar o espaço, eu acho que é uma acolhida, que a gente tem os recursos também, as ferramentas, esses recursos são incríveis, já existiam e agora tem até alguns que são mais popularizados, né? O próprio Zoom é assim, que otimizar, vamos colocar esse termo, né? Bem, de companhias de empreendedorismo, otimizar, acho que a leitura, otimizar o acesso àquela pessoa, a escuta. E aí entra até aquela questão, acho que você tem publicado também, de escuta sensível, né? Acho que isso é interessante também, de falar nessa época é importante, né? Tem tudo a ver com isso, acho que tem tudo a ver. a gente está procurando consulta exatamente para ter esse espaço para poder conversar, para poder falar das angústias. Isso. Então você está falando o tempo todo sobre a questão do papel do oraculista, e aí vem uma frase na minha cabeça que eu preciso só modular para não parecer preconceituosa. A vontade que dá para falar, e eu vou falar, né? Mas eu vou falar e contextualizar, né? Que assim, é a ciganinha da praça. Então, a ciganinha da praça, eu não estou colocando, falando mal do cigano e do cigano da praça, mas falando uma coisa meio do estereótipo, não é nem o cigano da praça, mas o estereótipo que a gente construiu dessa pessoa que usa o oráculo ou para fazer fofoca ou para ser fatalista. Ah, sim. Então, eu falo desse oráculo displicente. Esse Isso. oráculo que... você falou uma coisa bacana no outro dia, que eu nunca tinha me tocado disso, que você falou não é à toa que a gente trabalha com uma lâmina. A lâmina do tarô, né? Porque ela pode cortar. Né? Eu achei isso genial, porque eu nunca tinha parado para poder fazer essa correlação, esse jogo de palavra, né? Então é isso, né? Você está com a lâmina na mão. Sim, eu Então, estava o que falando você faz com essa lâmina? foi alguma coisa e a gente falou sobre a lâmina, né? Não lembro também o que foi, mas foi isso. Ela E corta, aí, porque você pode machucar alguém. nesse caso, sim. E aí eu achei a Idia é sempre muito delicada, né? E as construções que ela faz, então ela mandou uma mensagem para mim que eu nem pedi autorização para ela, né? Mas como né, eu cortei e coloquei no Instagram, que ela remetendo à nossa conversa da semana passada, né? Que assim, ao que o tarô não se presta, né? Não se presta a ser torre. E ela falou assim, não, o tarô não é para desconstruir as pessoas, para desmoronar as pessoas, para machucar, né? E é isso. A gente não pode machucar as pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. E tem um pouco isso, né? Então eu tenho a fama de ser meio extrapolado, né? Eu falar, não sei o quê, e às vezes quando eu dou exemplos em aula, assim, puta, você teve coragem de falar isso com a pessoa? Eu falei. Mas a pessoa que está na minha frente, ela sempre sabe que eu estou falando aquilo de uma forma amorosa. Não é uma coisa para. Primeiro que é o teu jeito, né? A tua natureza a tua personalidade é essa. Você não está falando aquilo, você não é Sim. incoerente. Né? Então, isso ninguém pode te chamar. Disso ninguém pode te chamar de incoerente. Então, eu entendo
entendo quando tipo, você manda uma lá e né, para alguém pode ser. Não é, não é desse jeito errado, errôneo de ouvir. Já me perguntaram assim, cara, mas ninguém nunca brigou com você? Cara, eu nunca tive um problema com o cliente, porque a pessoa sabe exatamente com quem está falando e sabe que, mesmo Tem, né? quando tem ali um sincericídio, às vezes faz uma pergunta que é muito incisiva, né, tudo mais, ela sabe que eu estou cuidando dela. Sim, é isso. Eu não estou ali para tirar uma onda, não estou ali para poder, sabe? E é isso, né? E às vezes, até quando a gente coloca assim, olha, eu vou perguntar isso aqui, mas não tem julgamento nenhum no meu comentário. Sim. E a gente precisa ter sempre esse lugar de que, assim, eu estou aqui para te ouvir, né? Então, não importa o que você está colocando, não importa qual seja a sua intenção quando você fez determinada coisa, a gente está aqui para dar borda, de novo, né? Eu acho que repetir essa coisa da borda é muito importante, né? Porque a gente tratar dentro de que universo é esse que a gente está lidando. Então, da borda é isso, né? Então, vamos colocar dentro de algo que a gente possa manipular, né? Porque quando espalha, você se perde. Então, traz para junto daquilo que você é capaz de administrar e vamos olhar com cuidado para isso. Então, a gente também precisa tomar cuidado para não usar mal essa lâmina, né? Então, volta a falar lá da Haiti com relação à torre, essa figura que eu construí aqui, caricata da ciganinha da praça, né? Que se pega na mão e vai falar alguma coisa, né? Então, é isso, né? Essa coisa meio folclórica, que é o oráculo de alguns séculos atrás. Então, que era aquela coisa que era feita numa praça, no circo, né? Que é uma coisa que eu trato, a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar o tarô como entretenimento. O tarô não é para entreter ninguém. O tarô é para cuidar. O entretenimento talvez o entretenimento do tarô ele se resuma, vamos colocar assim também com todo cuidado. Algum baralho temático muito fofinho que você gosta, um baralho da Hello Kitty, por exemplo, você pega e você vai rir daquilo, mas ao mesmo tempo aquilo pode te trazer experiências interessantes, né? Então isso é legal. Outra coisa que pode ter envolvendo o entretenimento ali é você associar uma carta com um filme ou determinada cena com alguns arcanos. Isso também é entretenimento, mas também isso é exercício simbólico, então não é entretenimento bem. Se fosse assim, então literatura seria meramente entretenimento, e não é só isso. Então, só para deixar, eu acho que isso é legal de complementar o que você está dizendo, que é legal, é bem isso. Não é entretenimento, né? Então, se for, é nesses momentos, tipo, olha que legal esse gatinho fofo segurando um livrinho entre duas colunas, que bonitinho. Tudo bem, é engraçado, tá, mas ponto. Não é uma leitura com uma pessoa, não é entretenimento, sabe? Não é. Um meme pode ser um entretenimento, mas quem sabe, quem saca o que está ali, quem tem algum gosto, né? Precisa levar a sério o que você está fazendo com a carta e a pessoa precisa levar a sério o que você está dizendo para ela. Exato. No caso de uma consulta, a prática mesmo oracular, isso não tem nada de entretenimento. Mas é claro que o tarô é um instrumento plural, claro, a gente sabe disso. E que existem os memes hoje em dia e que fazem rir. Eu mesmo publico meme, porque eu acho engraçado, porque as sacadas são outra coisa, né? Só pra gente falar. É um outro contexto, né? Está falando aqui da consulta em si, né? Então... Agora, a consulta em si realmente não tem nada de entretenimento, não deve ser entretenimento. Então, eu fico também, a gente já comentou isso várias vezes, desde domingo a gente está comentando sobre isso. Eu acho muito complicado a pessoa que usa uma ferramenta dessa com um pretenso poder. Sabe? Uma pessoa, um grupo de pessoas que usam essas cartas, essas lâminas, como pretensos poderes, como se pudesse manuseá-las de forma assim livre, e tudo bem, é livre, todo mundo é, a segunda ordem mas sabe, como se fosse um pequeno Deus, né? De forma leviana, é isso que eu quero dizer, né? É o lado bem, não sei se é obscuro, mas é o lado mais... Mas é obscuro. Tem uma coisa que eu acho legal, né? Que eu volto e meio falando da mesma coisa, né? Do Trumpa, ele tem um livro Além do Materialismo Espiritual, Sim. Que é quando você pega algo que teoricamente é para te engrandecer e ainda assim você é manipulado pelo ego. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estava escrevendo aqui sobre... A gente vai entrar no mês de Sivan, né? Do calendário judaico, no final de semana. E aí você entra no signo de Gêmeos. E aí os Gêmeos, para o judeu, fala exatamente de Esav e Jacó. Esaú e Jacó, né? Então, e aí você tem lá o irmão bom e o irmão mau. Mas não é que é o irmão mau, né? Porque não é Gêmeos que somos semelhantes, né? Não, porque um é luz e outro é sombra.
E aí você tem várias metáforas para isso, né? Porque o Yaakov é o homem dos estudos, o homem da cabeça, e Esaú é o homem das paixões. Então, o homem do coração, desse coração meio que deseja, que vai atrás, que é imediatista e tudo mais. Ele precisa, na verdade, precisaria ter os dois conjugados. Porque o Esaú tem características que Yaakov precisa, e Yaakov também tem características que fazem falta para Esaú. Exatamente, eu acho que é esse complemento, mas acho que nesse caso é justamente o lado, eu ia falar, o lado sombrio de Hermes, o lado sombrio de Mercúrio. Aliás, hoje que o dia que a gente está gravando é o dia quarta-feira, né, que é o grande senhor dos oráculos, senhor da magia, senhor da comunicação, senhor da palavra, da lábia. Né? Então, acho que também tem isso, é um exagero, é um descambo, não sei se nem se é um exagero, é um descambo, né? Para uma pretensão, para uma petulância, uma postura, sabe, até chega a ser obscena. E, em palavras, de forma obscena mesmo, e uma postura obscena, uma pessoa que se vende, sabe, se vende assim, vamos dizer, eu quero dizer assim, vende uma coisa que não é. Ela acha que ela acredita que ela é, mas ela não é aquilo. Entendeu? Porque faz parte da performance da pessoa, né? Talvez. Sim, ela construir. Então, existem pessoas, vocês que estão assistindo, a gente bate firme nessa tecla, pessoas que não são geralmente, não são realmente aquilo que elas mostram que são, enquanto elas estão lendo oráculo, mostrando, vendendo o peixe delas em relação a isso. Lógico que isso tem em toda profissão, sabe? Tem os charlatães em toda profissão, mas tem as pessoas que sabem muito e são pretensas senhoras da razão. Entendeu? E o oráculo não trabalha com isso. Oráculos não trabalham com isso, não vendem isso, não proporcionam isso. Quando a gente fala do tarô, eu gosto muito de repetir isso, porque as escolas herméticas, então a grande divulgação, né, a grande propagação do tarô foi através das escolas herméticas, então a gente não pode falar mal delas, porque elas têm lá o seu lugar. Então, é incrível, um repositório de sabedoria que é incrível, né? Sim. Uma maneira enciclopédica de lidar com certas coisas, assim, que é maravilhoso. E é isso. E aí eles começaram a ver o tarô como um caminho iniciático, né? Então, quando surge a história, o conceito da jornada do louco, é exatamente isso, né? Você sai do louco, que é aquele ser completamente desintegrado, e vai encontrar sua integração lá no mundo. Vai fazer isso repetidas vezes na sua espiral, aquela coisa toda. E aí eu falo que algumas pessoas falam do tarô, mas elas não vivem o tarô. Não é viver do tarô, né? É viver o tarô. Porque se você passa grau a grau, se você entende que mago você é, que papisa você é, que imperatriz você é, e você vai sucessivamente até chegar lá no mundo, se você não traz para si essa experiência de vida, você acaba sendo acaba sendo uma pessoa que trata o oráculo de maneira displicente. E às vezes leviana, né? No caso mesmo muito de leviana. Então, às vezes, essa atitude arrogante, ela não cabe no tarô. Né? E obviamente, quando eu estou falando isso, ou quando você está falando isso, alguém pode dizer, mas puta lá os dois arrogantes falando um negócio desse. Cara, não, a gente está pedindo opiniões. E para mim tem um lugar que assim, é isso, vamos parar para pensar. Não estou dizendo que é. Tipo, pensa comigo, o que você acha? Como é que isso ressoa em você? E a gente vai construindo essa história, vai construindo esse entendimento do que é o oráculo e para que ele serve, né? Que foi usado muito o tema da semana passada. Assista. A gente viu na semana passada para que o oráculo serve. E agora a gente então tá. Agora você é o oraculista. Para que você serve? A gente viu o oráculo, a ferramenta. E agora você. Para que você serve? É uma questão bem importante para ser feita justamente agora, né? Ainda mais diante de tudo isso. Eu acho que é bem complicado mesmo. A gente tem pessoas que estão próximas, né? Que a gente vê alguns comportamentos assim, e muitas distantes, próximas no sentido de relação virtual e coisa assim. E não, tudo bem, viva e deixe viver, mas sempre sempre de olho também. A gente está sempre acompanhando as coisas, né? Então, querendo ou não, a gente forma opinião, né, Marcelo? Então, não só nós dois, tipo, né? As pessoas a gente forma opinião, quem publica, quem ensina. Então, acho meio complicado isso, né? Acho meio complicado. Quem usa essa ferramenta de uma forma leviana. Isso não quer dizer também que nós somos os senhores, né, rituais não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com sensatez em relação ao que a gente está manipulando aqui. Os símbolos que a gente está manipulando, as palavras que a gente está extraindo, construindo e passando. Então, isso demanda responsabilidade.
Não é para mostrar que sabe. Ah, eu sei o que significa essa combinação. Tipo, não interessa. Who cares? Você sabe ou não. Não interessa como você vai afetar positivamente a outra pessoa. Ainda mais num período desse, cara. O mundo acabou. Vamos pensar, né? O mundo continua, mas o mundo acabou. Mas e aí? Tem gente que tá morrendo, tem gente que tá sem familiares. E aí? Você também pode morrer, as pessoas próximas de você, a você pode morrer. E aí? Sabe? A pessoa vai ser leviana, querendo achar alguma coisa, querendo se mostrar de alguma maneira, ou por algum motivo. Aí são questões, acho que bem pessoais, que a gente vai começar a entrar, daí o sangue vai meio que subindo, mas não adianta muito, né? A gente tem que produzir e mostrar para as pessoas que nos procuram, que estão com a gente, que não é bem assim. Que existem também os percalços desse caminho. Que pessoas que em vez de ser caminho, elas são espinhos, elas são pedras no meio deles. Ainda mais um período desse. Volto a frisar isso. É complicado. É legal. É sério a gente realmente pensar sobre isso, né? Que quando você fala que o mundo acabou, é um pouco isso, porque, de novo, aquela história que não tem como voltar ao normal, porque não tem mais normal. Né? O que é normal? Eu ontem estava indo deitar e aí, não sei o que eu fui procurar no celular, apareceu lá uma opção de uma entrevista do Porchat. E aí eu descobri que o Porchat agora, todos os dias, às 7 horas, ele está gravando uma entrevista com alguém. Né? E ele faz uma live no Instagram, aquela coisa toda. Não vi ainda. E aí é engraçado você parar para pensar isso, que foi me dando uma certa angústia assistindo aquilo. Tava legal, uma entrevista bacana, aquela coisa toda, mas assim, é isso. As pessoas agora estão falando de casa, produzindo dentro de casa. Né? Então ele está lá no closet lá da esposa dele, que acho que tem um espelho lá que é iluminado, né? Então tem uma iluminação boa para o celular, né? Então, tem lá o guarda-roupa atrás, estou no closet da minha mulher. Então é isso. E aí ele convida, né? Então convida lá o Haddad, convida a Sandy, convida o Ciro, convida, né? Então, eu comecei convidando as pessoas que eu conhecia, e aí agora estou ligando para meio mundo aqui, para todo mundo, porque aí, obviamente, é o Porchat, né? Então tem um nome, e aí marcou, né? Então todo dia às 7 horas, se alguém for lá olhar o perfil dele, vai encontrar lá um arsenal de conversas. Mas eu fiquei olhando aquilo ali e assim, isso é o reflexo do nosso tempo, né? As pessoas tentando produzir em casa e essa coisa remota, né? Então essa semana foi aniversário de uma amiga minha, que eu amo de paixão, e todo ano eu faço questão de ligar para ela, né? Eu odeio essa coisa de ficar mandando mensagem pelo feliz aniversário e não, são amigas. Entendia isso e realmente é uma perda, né? Mesmo assim, um costume bonito, né? Um costume interessante. Sim. Ninguém mais liga para ninguém, né? E aí, as pessoas que eu gosto, as pessoas que são próximas, eu ligo, né? Então, e aí eu eventualmente encontro. E aí ela tem um filho pequeno, né? E eu falei assim, e aí, tá ocupada agora? Ela assim, puta, cara, que maravilha. Mas assim, então... É engraçado porque, inclusive, na quarentena, ela passou a máquina no cabelo, né? Assim, não pode nem dizer que tá despenteada, né? Não pode pensar na câmera que tá despenteada. Então, cara, e a gente ficou lá, tipo, meia hora batendo papo, porque é importante estar olhando para ela, né? Então, a gente rindo, com essa interação que a gente tá fazendo aqui. E aí é legal, porque a coisa das aulas online também, porque a gente também tem essa troca, né? Então, como é que vocês estão? Como é que é isso? Então, e é quanto é importante, né? Tipo, puta, cara, que saudade, né? Que vontade de dar um abraço, né? Não, quando acabar a quarentena, a gente tem que se encontrar para se abraçar, porque é isso, né? E é um abraço que, quando eu fiz parte de um grupo, né? E aí, isso para mim é muito, muito caro, né? Porque eu tinha formação tradicional, né, daquelas pessoas que não abraçam muito, né, aquela coisa do homem meio tronco, né, então, eu tenho um amigo que é um irmão para mim, né, mas é meio troglodita nisso, né, então outra vez, ontem aniversário, ele deu um abraço, ele deu um abraço, ele falou, porra, abraça mesmo, né, daqui, né, ele ficou na ponta do pé, ele sacaneando, né, tipo, lá vem você com essa viadagem, né. Mas é isso, mas assim, há um tempo atrás eu também tinha essa coisa do abraço, que é um abraço formal, né? Aquele abraço que você dá uma porrada nas costas, né? Com hematoma, não mostrava o quanto você gosta daquela pessoa. E aí, eu fazia parte de um grupo, que aí no final do trabalho teve a coisa do abraço, aí eu abracei uma menina, e aí quando eu fui tirar ela assim, que isso, moço? O abraço não acabou ainda não. E aí eu fiquei assim, eu voltei, mas bem já sem graça, né? Do tipo... E é isso, né? Então, tem uma musiquinha que rola, né? Que é o abraço, onde você desaparece nesse abraço. Sim, né? sim. E aí, depois disso, eu fiquei muito com essa coisa desse abraço. Então, algumas pessoas realmente gostam de abraçar e, às vezes, ficar abraçado, não precisa falar mais nada. É só estar abraçado ali.
né? Tem pessoas que eu atendo que falam assim, nossa, o bônus do atendimento presencial é o abraço no final, né? Porque tem gente que já sai batido e tem gente que se entrega nesse abraço, naquele abraço, puta, fica bem, é aquele coração, né? Que você sente o coração do outro batendo ali, então tem esse momento mágico, né? Então, Químico, né? É o químico, né? então a gente começa a dar atenção para essas pequenas coisas agora, né? Você não está abraçando as pessoas, você não está encontrando com elas. Como é importante ligar para alguém que faz aniversário, né? Poxa, Contato, né? Então, assim, tem algumas pessoas com quem eu tenho um relacionamento próximo, que em algum momento a gente diz, liga a câmera aí, né? Vamos conversar. E a gente conversa aqui, porque é diferente de mandar mensagem e melhor ainda do que ficar mandando áudio, né? Que áudio particularmente odeio mesmo. Então virou um filme, né? Eu acho que quando eu falei que ninguém liga mais para as pessoas, parece dúbia, né? Dúbia essa dupla, né? A serventia dessa frase, né? Bem tensa, né? Ninguém liga mais, né? Ninguém liga mais, mas ninguém telefona, né? Nesse sentido, ninguém mais telefona para as pessoas. Ou, agora sim que a gente tem uma câmera e é o jeito de falar com as pessoas. O áudio é uma coisa assim totalmente impessoal para algumas pessoas. Eu tenho amigos assim que eu mando áudio de 10 minutos, as pessoas adoram também, e eu também adoro quando recebo um audião, falo que é um audião, mas porque você tem aquele, né? eu acho o máximo, eu deixo lá tocando, lá ouvindo lá, às vezes eu pauso, faço alguma coisa, mas eu tô lá escutando. Então, mas aí com pessoas também que a gente, né, tem uma familiaridade, uma coisa assim, né? Amizade mesmo, não é nem familiaridade, é uma amizade. Mas agora sim, a gente tem que ter os meios para se adaptar, né? Então, é legal isso. É a maneira que tem de se abraçar, se ver, se falar. Sim. Então, eu acho que é uma repaginação, a gente tem que se adaptar a esses tempos aí que são terríveis mesmo, que é o fim do mundo, é o fim de várias coisas. Do jeito que era, assim, vários exageros também, acho que isso, né, como eu falei mesmo dos aviões, das coisas assim, acho que isso tende a diminuir drasticamente. Eu tenho clientes que estão fora do país também que estão falando assim, olha, eu não sei quando eu vou voltar. Sabe? Aí eu vejo nas cartas lá, a pessoa procura para isso especificamente, olha, mais um tempo. Não é agora, não vem. E aí dá um feedback, os voos da companhia tal foram cancelados. De fato, nada vai para o Brasil agora. Então, fica e aproveita. Aproveita. Se você puder sair, se algumas coisas já estão abertas, na Europa tem coisas que já estão abertas, né? Já, tem uns amigos em Portugal que essa semana já foi liberado, né? Então já está todo mundo saindo de máscara, mas as pessoas estão de novo indo para os parques ou visitando alguns lugares abertos para poder. Aí eu tenho algumas pessoas que estão em Roma, estão nas capitais assim, e eu falo, cara, vai passear. Não chega perto de ninguém, vai passear, aproveita o tempo, vai flanar, que é flanar que a gente chama, né? Flaner, né? Vai flanar, porque o que você vai fazer? Aproveita esse período. O mundo, assim, existe, mas ele acabou. O mundo ainda existe, mas ele acabou. Então é interessante também que justo nesse período agora, no momento que a gente está atendendo, eu tirei uma foto para a semana que eu tiro sempre lá no Café Tarô, no Instagram, e veio o mundo. Né? Então, e é o que você falou também do mundo também, né? Que o mundo não é só, falou antes da gravação, tá, gente? A gente estava conversando, né? Que o mundo não é só, tipo, coisas lindas e flores, mas também o mundo é o fim de alguma coisa, o fim de um ciclo, né? Então tem coisas que vão chegar mesmo, pessoas que morrem. O número de mortes está maior hoje, maior do que o de ontem. Então, não é só uma coisa óbvia, é uma coisa grave. Sim, então, precisa estar muito atento para isso, né? E ao mesmo tempo eu penso assim, como é o mundo, né, usando essa imagem do mundo, se ela aparecer nas cartas aqui vai ser curioso, nas cartas que a gente tirar. Mas o mundo também é aquilo que está feito, foi construído, né, foi arquitetado, foi a abóboda, né, do que começa lá no mago, né, com o louco e com o mago, enfim, que a gente até tratou do mago no último vídeo, no primeiro vídeo. Então ali está tudo feito, não que está tudo pronto, mas está tudo feito. Então o trabalho não acabou. Eu vejo muito isso também, né? Então é um recomeço, um novo começo. Sim. Então, com isso também. Acho que é interessante a gente ver. Então, recomeçam todas as coisas. O trabalho vai ter que ser ressignificado, não só o espaço físico, o espaço doméstico, o espaço de trabalho, como também o próprio trabalho, acaba sendo para muita gente. Outras estão realmente passando muito perrengue, e isso é preocupante, né? E pessoas que não estão conseguindo pagar aluguel, coisas assim, e daí para pior. Né? Então, é muito tenso. Mas enquanto oraculistas, eu acho que a gente tem mesmo que
voltar pro humano, aquele humano que está na frente da nossa câmera ali, né, do lado aqui. Então, é importante. Mas primeiro a gente também tem que colocar a máscara, né, de oxigênio primeiro na gente. Precisa se cuidar, né? Se você não está bem, né? Não tem como você ajudar o outro, né? Eu falo sempre sobre isso, né? Regra básica da aviação, né? Então, as máscaras caem, você primeiro coloca a sua, depois ajuda o outro, senão morrem os dois. É. Isso com todo cuidado para não parecer assim, então primeiro eu vou me aplicar as coisas, eu vou ler tudo e eu vou selecionar o que eu vou passar para o outro. Porque tem gente também que usa as ferramentas de forma leviana dessa maneira. Pretensos donos da verdade e também selecionam muito bem o material que vão passar. Sim, mas está falando nesse lugar mesmo do autocuidado, né? Então, não adianta, né? Então, assim, no momento de crise, talvez eu dobre, eu triplique o número de clientes. Tá, mas você dá conta de atender 2 ou 3 vezes mais do que você atende? Como é que está você? Porque na medida também que a gente ficou ouvindo o problema de várias pessoas, isso também tem um custo aqui, né? Então, como é que você está se trabalhando? Como é que você está se organizando? Então, uma vez por semana eu tenho terapia, né? Então, não só falo das minhas questões, mas, e aí como é que eu estou nesse momento, né? Como é que eu estou nessa semana, como várias vezes eu levei situações de consulta, de tarô, meu psicólogo, ele disse, olha, é uma supervisão aqui também, né? Então, como é que isso te afetou, né? Como é que isso passa por você, aquela coisa toda. Então, assim, isso, trabalho regular. Existem outros grupos que estão acontecendo, então, para esse mês, agora eu já me matriculei, é ótimo, né? Mas já me comprometi para fazer lá o Pulso e Pausa, né? O Pulso e Pausa é um trabalho também que é feito pelo Bruno Cuiabano e a Isa Kaplan. E também esse grupo de cuidado, assim, eu falo dos dois porque são duas pessoas que eu conheço e eu já participei do presencial e são pessoas que eu confio plenamente, mas talvez outras pessoas estejam fazendo também trabalhos semelhantes a outro lugar, mas aí não posso falar porque eu não conheço, né? Então, mas é legal que é esse lugar da escuta sensível, das pessoas pontuarem, né? E é isso, né? Eu lembro que um dos primeiros cursos de pausa que eu participei foi na época que teve a queimada na Amazônia, né? E estava todo mundo também super angustiado, né? Foi um lugar das pessoas colocarem ali que elas estavam se sentindo, como é que aquilo afetava, e como é que vinha, às vezes, um sentimento de raiva, porque, puta, como é que estão fazendo isso? E, às vezes, é uma tristeza. Então, e a gente tem essa coisa, né? A tristeza e raiva, elas meio que se escondem, né? Quando uma vem, a outra meio que desaparece, então fica esse jogo meio... E é importante a gente trabalhar com esses aspectos, porque a gente precisa estar bem para poder atender o outro. Senão a gente não acolhe. Se a gente estiver mal, né? Então, fica complexo, né? Se eu tenho questões... eu falo muito dessa questão da certa impessoalidade quando eu atendo, não de ser impessoal, né? Mas do tipo, quando eu abro a câmera para falar com alguém, ou quando a pessoa entra na sala, né? No atendimento presencial, qualquer coisa que eu tenha de pessoal fica lá de fora. Naquele momento é quase uma entidade, né? Então, Marcelo Bueno, naquele momento, é o Marcelo Bueno tarólogo, né? Então, assim, estou ali presente para atender. Então, assim, estou preocupado porque deixei alguma coisa em casa, porque tem a conta que eu não sei se quer. Eu posso trazer isso para a mesa. Acabou. Eu acho que isso é interessante também, Marcelo, a gente comentar que você falando isso de uma postura, né? Não é uma postura infalível, não é nada que possa aparecer por esse lado, né? É uma questão mesmo de uma postura preparada e presente. Sim. Né? É bem nesse ponto, né? E isenta do que tem, das coisas que são pessoais, né, da pessoa ali, porque ela está disponível para outra, a gente está disponível para outra pessoa. Isso também tem a ver muito com algumas pesquisas históricas e tal em relação a oraculistas, a oráculos mesmo bem antigos, que era necessário, na visão de alguns estudiosos, né? Como, por exemplo, a Diana Paxson, que foi... A Diana Paxson, ela publicou um livro que chama The Way of Oracle, e tem vários livros também que ela escreveu junto com a Marion Zimmer Bradley. Então, ela é cunhada da Marion Zimmer Bradley, então ela continuou vários livros sobre Avalon, na série Avalon, são vários. Alguns ela escreveu mesmo com o nome no livro da Marion, foi a Diana que escreveu. Então, ela é tanto uma romancista como uma poetisa, uma poeta, e também uma escritora de não ficção sobre runas e tal. E um dos livros dela, ela fala que, eu acho que é no The Way of Oracle, ela fala que em determinadas sociedades antigas, pagãs, era necessário sentar-se num trono, sei lá, uma cadeira, seja lá o que for. Isso a gente volta também, já remete a pitonisa, aquela ideia, né?
necessariamente mais alta. Mas não necessariamente porque a pessoa era superior, mas ela estava no momento em que era superior ali, para poder passar uma informação, né? Mesmo que a gente se nivele como oraculista naquela hora, tem ali não é uma soberania, acho que nem deve usar essa palavra, mas a gente tem um certo, também não é o poder, mas a gente tem uma responsabilidade maior, uma carga maior, que a gente tem que se disponibilizar de tal forma que a pessoa está diante da esfinge. Então vamos Sim. colocar, né? Não que a pessoa é soberana, mas ela é importante ali naquele processo porque ela está numa posição mais alta, ou seja, ela é o oráculo. Ou então, no caso, ela é oraculista diante do oráculo. Então, tem essa ponte, né? Quando a gente tem. Geralmente, antigamente era mais isso, né? A pessoa era o oráculo porque ela encarnava o Deus ou a deusa, né? Ou os deuses. Agora a gente é meio que um outro ponto do triângulo, né? Então é necessário estar bem para atender. Por isso que no meu caso, assim, eu sempre atendo no máximo uma pessoa por dia. Então, eu não consigo estar disponível para mais do que uma pessoa mesmo. Então, algo que eu tenho para mim desde muito tempo, 2012 por aí. Parei, então eu atendo uma pessoa por dia, mas todo dia geralmente eu atendo uma pessoa. Então essa semana está sempre quase cheia, mas atendo uma por dia. Eu acho que porque é necessário eu estar bem para estar bem para a pessoa, né? E às vezes a gente sai esculhambado. Então você também Isso que eu ia falar, né? Porque tem uma carga energética ali que é o preço que você paga, né? Então, assim, de ouvir, de você acolher, de você orientar, né? O quanto você coloca de concentração, dependendo do contexto que a pessoa traz, né? Você fica ali esmiuçando as cartas para saber o que eu posso dar de resposta para aquela pessoa, né? O que ela precisa saber. Então, tem um preço que você coloca ali. E não é reclamando, né? Só dizendo que realmente é isso. É isso, né? Tem às vezes que é tenso, é muito tenso, porque é uma energia mesmo densa, né? Então a gente tem que estar bem mesmo. Então essa postura mesmo, eu acho interessante a metáfora dela, né, da Diana Paxson, de usar alguma coisa quando você vai performar algum ritual que você vai, né, receber, canalizar o oráculo, no caso específico, nesse caso específico, era isso. Tem que ser algo um pouco superior, uma cadeira um pouco maior, né, aquelas cadeiras mais altas, e aí ali você vai se posicionar, porque psicologicamente você vai estar preparado para atender aquelas pessoas que estão ali embaixo ou aquela pessoa que está na sua frente, um pouco mais abaixo. Trazendo para a nossa prática, a gente está de frente, né? Geralmente a gente está de frente. Então tem a ver com essa ideia do nivelamento também, que é muito importante. Nivelamento a gente está no mesmo nível, mas mesmo assim eu estou com âncoras aqui, né? A gente está com âncoras que estão prendendo a gente, no bom sentido, aquele foco, aquele propósito, que é atender a pessoa bem. Que é o ground, né? Você está aterrado, né? E não é respondendo à torta e direito qualquer coisa que a pessoa traga. Então é isso também que a gente tem que reformular muitas vezes as perguntas. Acho que isso é imprescindível, ainda mais em períodos como esse, de fim de mundo, de fim dos tempos, né? Às vezes eu brinco, né, falando que às vezes eu virei a sucursal do atendimento ao consumidor do apocalipse, né? Porque é um pouco isso, né? Independente de estar atendendo ou não, agora se sossegou bastante, né? Mas nas primeiras semanas eu tinha muita gente me procurando para conversar, então amigos, clientes e alunos do tipo, e aí, né? E aí era realmente abria a ajuda acessível, bem, na coisa assim, o que é? Como é que está rolando para você? Como é que está? Ontem uma pessoa falou para mim, né, por causa da situação, ela assim, eu posso ficar com raiva de Deus nesse momento? Eu falei assim, mas você também pode agradecer uma situação que assim, podia estar pior. Ela assim, mas se você quiser, você também pode ficar com raiva de Deus hoje. Ela assim, hoje eu preciso ficar com raiva. Então, fica. É o seu direito. Manda ver. Eu acho que é bem essa postura, né? Maior no sentido não de, você vai ter que fazer. Não, você não pode ficar com raiva de Deus. Não é essa. É tipo, tá, então é isso que você precisa disso? É importante para você? Então a gente devolve, hein? Eu lembro que você fala da escuta sensível, eu acho isso fascinante, porque eu jogava, começava a ler sobre tarô enquanto eu fazia plantão no CVV. Isso em 2004, 2005, por aí. Então eu estava no começo e levava alguns livros, porque em cidade pequena não tinha tanta recorrência, né, de atendimentos por telefone.
Então eu passava o plantão e eu lendo sobre tarô. Então eu também lia sobre a questão da escuta sensível mesmo, né? De como você atender alguma pessoa, de como você cuidar da pessoa que está te ligando, né? Porque os atendimentos presenciais eram bem raros, mas não acontecia. Uma hora ou outra na madrugada tocava, uma hora ou outra na noite tocava. Mas eu estava lá estudando sobre tarô, então é interessante isso. Mas isso tinha muito a ver, para mim estava muito bem casado uma coisa com outra, né? E eu trago até hoje essa experiência, né? E é bem essa que você também oferece, né? De poder também se disponibilizar para a pessoa, né? Então isso é importante também. Mas para isso a gente também tem que estar muito firme, muito sólido, né? Bem fincado, né? Lógico, a gente tem nossos problemas, tem várias coisas acontecendo, tudo bem. Mas naquela hora a gente é a pessoa que está ali, tá, então estou aqui para você, né? Nivelado. Isso é importante. Acho que isso é A gente muito fala importante. essa coisa da presença, né? Porque não só reconhecer como é que você está, mas também você saber, você ter a autorresponsabilidade. Então, eu preciso me cuidar para cuidar do outro. Então, Eu acho muito incoerente quando a pessoa é toda esculhambada, vamos dizer assim, usar esse termo, mas ela tem uma pretensão de querer curar a outra, sabe? É a mesma coisa uma pessoa que não tem um culto na carteira oferecer riquezas e mais tesouros e riquezas, sabe? Tipo, é uma coisa incoerente. Isso para mim sempre foi um problema. Sempre foi um problema, porque eu nunca topei com isso, né? Então, acho muito complicado. Não que eu sou o senhor da maravilha, das mil maravilhas, então tá tudo certo. Mas eu tenho que estar minimamente bem para poder oferecer o mesmo mínimo de conforto para a pessoa. sim. Acho que é por aí, né? Vamos tirar a carta? Vamos? Vamos dar uma pausinha ou vamos direto? Quanto Eu tempo posso dar temos? um pause aqui e a gente só toma uma água, qualquer coisa a gente continua. Beleza? Então, segurem aí a onda que a gente já volta. Já voltamos. VaptVupt, né? Para ser coisa de comercial, né?